dia! Bom dia! Gente, é uma satisfação mais uma vez essa manhã aqui com vocês, filosofando um pouco. Nós vamos trabalhar hoje as questões que foram passadas para vocês em um simulado sobre introdução à filosofia. Então, nós vamos aqui tirar algumas dúvidas nesse encontro de hoje. E aí a gente posta no canal Edilson Botelho Memorial Afetivo. Você acessa lá e estuda, enfim. Beleza? Quem vai querer contribuir com a leitura? O que é, por que é, como é. Essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. Marilena Chauí. Sendo assim, a atitude filosófica implica em: letra A. Procurar uma doutrina filosófica e pautar toda sua conduta pelas suas proposições. Letra B. Desprezar as verdades de fé pela absoluta impossibilidade de atingi-las e compreendê-las. Letra C. Não aceitar as coisas, situações e valores como evidentes, mas sim investigá-los para compreendê-los. Letra D. Aceitar apenas o conhecimento científico como fundamento para os questionamentos dos homens. Letra E. Ser cético quanto ao qualquer valor e utilidade de se manter uma atitude filosófica. Gente, aqui na frase inicial vem trazendo perguntas. São perguntas universais, né? Que diz respeito à filosofia e qualquer ser humano pode fazer, qualquer adolescente deve fazer. O que é? Até uma criança faz essa pergunta, né? Na verdade, a criança ela gosta muito de perguntar. O que é? Por que é? Como é? Como assim? O que? Para quê? Como? Quando? Onde? Quem sou eu? São perguntas universais que sempre o ser humano fez e fará ao longo da história. As perguntas são mais importantes do que as respostas. O que move o mundo são as perguntas, né? Então, é uma citação do livro de Marilena Chauí, uma filósofa brasileira de São Paulo, militante, né, de movimentos de esquerda, uma pessoa que tem contribuído muito com a reflexão política, social, do contexto atual de Brasil, né, de mundo, uma grande filósofa. Vale a pena conhecê-la, pesquisar sobre essa filósofa, Marilena Chauí. Então, aqui traz as alternativas. Você lembra a que você assinalou? Sim, diga. Eu assinalei letra C. Letra C. Letra C. O que diz na letra C? Não aceitar as coisas, situações e valores como evidentes, mas sim investigá-las para compreendê-las. Não é a letra A. A letra A diz o seguinte: procurar uma doutrina filosófica e pautar toda a sua conduta pelas suas proposições, não é? Então, quando se fala em doutrina, parece algo muito de uma igreja, parece uma coisa muito fechada. Isso não cai bem para a filosofia, porque ela não trabalha com doutrina, e sim com conceitos, também ética, verdades, valores e tal, mas que de alguma forma questões mais abertas e não tanto fechada, dogmática, não é? A filosofia trabalha com valores, verdades, mas que te dá também a possibilidade de você filosofar, questionar, analisar, como a própria questão C vai dizer. Por que não é a questão B? Desprezar as verdades de fé pela absoluta impossibilidade de atingi-las e compreendê-las. Né? Desprezar as verdades de fé pela absoluta impossibilidade de atingi-las e compreendê-las? Não, isso não necessariamente não é uma atitude filosófica, embora o filósofo, sim, ele questiona os assuntos relacionados à fé. Porém, não é simplesmente desprezar, né? O filósofo não deve desprezar, ele se interessa por tudo. O filósofo se interessa, ele busca conhecer até mesmo valores referentes à fé. E aí você vai tomar uma atitude filosófica de crer ou não crer. Fé é algo de caráter subjetivo, pessoal, e não vai negar em você a condição filosófica, crítica, de você se comportar, se colocar diante
da realidade, né? A letra D. Aceitar apenas o conhecimento científico como fundamento para os questionamentos dos homens. Não, a filosofia não aceita apenas as questões científicas. A letra E vai dizer o quê? Ser cético? Aí você, o que é cético? Depois eu vou pedir para você copiar essa palavra aí no dicionário, porque cético pode ser uma palavra nova para você, certo? Se for entender cético no sentido mais radical, extremo da palavra, você vai dizer que cético não acredita na possibilidade de conhecer a verdade, porém às vezes o cético ele se contradiz, porque ele pode dizer a verdade não existe. Ah, então o que você está dizendo, que a verdade não existe, não é verdade, né? Então isso pode ser uma contradição interna na frase, né? Sim. Ariadne vai ler para nós aqui o texto da questão 2, vai lá. A contribuição mais significativa da filosofia é, sem dúvida, a reflexão e seu compromisso com a alteridade. Portanto, a filosofia não é um saber distante do mundo da vida, mas uma postura crítica diante dos dilemas que precisamos enfrentar em nossa existência. Por isso, podemos afirmar que a filosofia nos ajuda a... Pronto. A filosofia, como no texto vai dizer, não é simplesmente uma ciência teórica descolada da realidade, do mundo vivido, do cotidiano, certo? A filosofia, portanto, ela é uma ciência teórica, sim, porém prática quando se engaja nas discussões do dia a dia, seja da política, da ética, da moral, entendeu? Ou seja, a filosofia, ela é concreta, prática, porque ela nos orienta a tomar atitude como cidadão, cidadã na sociedade, ontem, hoje e sempre, tá? Bom, aí então, por isso, podemos afirmar que a filosofia nos ajuda a... Letra A. Construir uma postura crítica sobre o mito. Então, será essa a postura do filósofo? Letra B. B. Construir uma postura religiosa. Construir uma postura religiosa, né? Letra C. Construir uma postura crítica sobre o conhecimento. Olha, aqui já vai ampliando mais, né? A letra C, construir uma postura crítica sobre o conhecimento. Aí aqui na letra A, construir uma postura crítica sobre o mito, né? É interessante, mas vamos lá. Letra D. Ser indiferente ao conhecimento. Ser indiferente ao conhecimento, uma dessas já anula, né, de vez, tá? Então, letra E. Construir um conhecimento contemplador. Bom, o que é o conhecimento contemplador? Isso pode até ser filosófico, né? Você contemplar. O que é contemplar? Apreciar, se admirar, até se espantar, contemplar, olhar pela janela a realidade, o mundo em volta, certo? Contemplar, portanto, se dispor a observar, a analisar também, a ver. Isso é também muito filosófico, certo? Porém, dentre essas questões, qual aqui a gente pode assinalar como a correta, a mais correta? Letra C. Olha lá, letra C. Então, aliás, ele está dizendo aqui também que é a letra C, né? Vamos lá. Construir uma postura crítica sobre o conhecimento. Portanto, a filosofia não é um saber distante do mundo da vida, mas uma postura crítica diante dos dilemas que precisamos enfrentar em nossa existência. A filosofia tem também esse papel de construir uma postura crítica sobre o mito, a religião, propriamente, até mesmo a ciência e assim por diante, tá? Porém, quando se fala de conhecimento, é mais amplo do que propriamente o mito. A filosofia, ela tem como papel criar uma postura crítica sobre o ato de conhecer. Tipo assim, a filosofia, ela pergunta sobre ela própria, ela autoanalisa, se autoanalisa, tá? A filosofia, ela faz uma autoanálise, uma autorreflexão. É uma das ciências que se permite uma autocrítica, certo? Então, conhecimento, de modo geral, existe conhecimento da arte, conhecimento científico, filosófico, conhecimento teológico, religioso, conhecimento do senso comum, não é? Uma pessoa que ainda não se despertou para a análise crítica filosófica, ela está muito ainda no senso comum, ela
se deixa levar muito por uma opinião vinda de fora, até da tradição, opiniões, e ela não se atenta a questões mais críticas. Então, o que é o senso comum? É aquilo que as pessoas acreditam, baseado na tradição, no disse-me-disse, nas opiniões e até mesmo em fake news, né? Então, aí se você for analisar, muitas respostas aqui têm até um fundamento filosófico, porém, aqui está mais completa, seria a letra C, construir uma postura crítica sobre o conhecimento. Continuando, pode gravar. Aqui com Bartô Galeno? Não, é Bartolomeu, sim, Bartolomeu, não é Bartô Galeno, né, o cantor. Beleza. Vamos lá, leia a terceira alternativa, leia o texto, por favor. Assinale a alternativa correta acerca do verdadeiro papel da filosofia. Olha, qual é o verdadeiro papel da filosofia. Hoje nós estamos falando sobre a vocação, para que serve, o que é de fato filosofia. Vai lá. Letra A. Não é papel da filosofia se preocupar com as questões fundamentais da existência humana. Letra B. É função da filosofia se prender às abstrações. Letra C. Não é papel da filosofia se preocupar com as condições de possibilidade do conhecimento. Letra D. É dever da filosofia orientar o ser humano em sua busca de sentido e enfrentar os problemas da sua existência. Letra E. Os problemas enfrentados pela filosofia não são concretos. Olha, gente, qual foi a alternativa que vocês assinalaram aí? Diga lá. Letra D. D. Pronto, a letra D está mais assim, é claro, ela está bem fundamentada, certo? Leia aqui novamente. É dever da filosofia orientar o ser humano em sua busca de sentido e enfrentar os problemas da sua existência. Isso, certo? A filosofia tem também essa finalidade até um tanto terapêutica, né? Pela filosofia clínica. Gente, nós temos uma especialidade na filosofia, desde os gregos já, e a filosofia se preocupa também com a busca pelo sentido da vida, certo? Hoje a filosofia ela é também uma ciência que atua no set analítico como uma abordagem terapêutica, certo? Se você está em dúvida, quem sou eu, está passando por uma crise existencial, está confuso diante da vida, está com algum problema aí de ordem existencial, ser ou não ser, né? Eis a questão. Quem foi que fez essa pergunta? Ser ou não ser? Eis a questão. Quem foi que fez essa pergunta? É uma pergunta de um poeta, escritor, Shakespeare, né? Shakespeare. Isso, ser ou não ser. O que significa essa pergunta? Ser ou não ser? Eis a questão. É em Hamlet, né? Hamlet, exatamente. Então, ser ou não ser é uma pergunta que é feita em uma situação, em um momento de crise, certo? Ou seja, viver ou não viver? Ser ou não ser? Tá? É uma pergunta muito forte. E aí você, como um bom filósofo, você vai ter que decidir. É livre, você é livre para decidir, certo? A filosofia trabalha muito com a liberdade. Você não é livre de estudar, não é livre de viver. Você é livre para decidir, tomar uma atitude e viver da melhor forma possível, buscando a cada instante a felicidade, buscando a cada instante uma razão maior, um sentido para existir. A vida tem sentido? A vida não tem sentido, né? Por que a vida não tem sentido? Porque você é quem é responsável para dar à vida um sentido, entendeu? Ou seja, o sentido não é uma coisa assim que brota espontaneamente
desde o nascimento. Isso é filosófico, é a filosofia existencialista que nos coloca nessa situação de análise, de crise, de pergunta. A vida não tem sentido? Porque a vida não é algo assim simplesmente biológico que, pum, aconteceu e a partir do acontecimento passa a ter todo o sentido. Como que uma natureza essencial da condição humana nascer para a essência, para a felicidade. Isso é filosófico. Eu estou colocando aí na cabecinha de vocês um questionamento. Você pode até dizer, mas professor, a vida faz sentido? Deus nos criou para o sentido. Meus pais me ensinaram que eu fui sempre desejado, ou então eu sou um filho querido de pai e de mãe. Ótimo, isso é maravilhoso, parabéns. Feliz daquele que tem uma família para acolher, proteger, educar, dar todo carinho e amor, né? É verdade, sim. Mas isso não é tudo diante da vida de uma pessoa que se encontra em uma situação de crise e se pergunta, afinal, para que eu vim ao mundo? E aí é onde está a sua postura filosófica. Eu vim ao mundo para ser feliz? Para fazer a diferença? Para que você veio ao mundo? E aí você começa a tomar consciência de que você é quem vai dar sentido à sua própria existência e não vai depender só do outro para dizer o que você vai fazer, o que é melhor para você, o que vai ser mais útil nesse momento para você. Ou não vai colocar em Deus sempre a culpa da situação, ou atribuir a Deus a responsabilidade do mundo estar assim ou assado, porque isso, porque aquilo. Mas você vai ter que perguntar a si próprio, tá? Por que o mundo está assim? Quem é o mundo? Quem é o universo? Quem é o mundo? É o outro? Quem é o mundo? É o cosmos? É a natureza? Como é que o mundo pode ser diferente? A partir de quem? Do outro? A partir de Deus? A partir de meus pais? Do professor? Como é que o mundo pode ser diferente? A partir de quem? De mim, de nós. Então nós temos que fazer nossa parte e não simplesmente depender do outro, mas com o outro a partir de uma alteridade, como a gente viu na questão anterior, fazer nossa parte, não é? Beleza, então a alternativa correta é a letra D. É dever da filosofia orientar o ser humano em sua busca de sentido e enfrentar os problemas da sua existência. Cara, enfrenta o problema. Vamos lá, né? Vamos tomar uma atitude concreta diante da vida. Leia aí, a quarta. A contribuição mais significativa da filosofia é, sem dúvida, a reflexão e seu compromisso com a alteridade, o outro. Portanto, a filosofia não é um saber distante do mundo da vida, mas uma postura crítica diante dos dilemas que precisamos enfrentar em nossa existência. Por isso, podemos afirmar que a filosofia nos ajuda a organizar as ideias. Isso só é possível porque a filosofia é, letra A, responsável por uma postura crítica frente à realidade. Letra B, é conhecida como a arte da retórica. Letra C, significa o conhecimento mítico. Letra D, ciência experimental. Letra E, senso comum. Gente, qual foi a... Sim? Professor, essa questão, ela acabou respondendo as questões anteriores. Olha, que bacana. Muito bem, a Ariadne está fazendo uma observação, né? Que essa questão aqui, ela nos leva a entender outras questões. Gente, portanto, alteridade, aí está o termo alteridade, né? Que é alteridade significa o outro,
certo? Portanto, a contribuição mais significativa da filosofia é, sem dúvida, a reflexão e seu compromisso com o outro, certo? Quem tinha dúvida aí o que é alteridade, aqui está explicando, né, que é o outro, certo? A filosofia não é um saber distante do mundo da vida, ela é sim uma ciência concreta, prática, que está engajada no modo de ser, de agir da pessoa, da sociedade, né, como um cidadão político, ético e tal. Por isso, podemos afirmar que a filosofia nos ajuda a organizar as ideias. A filosofia nos ajuda a organizar as ideias, certo? A agir de forma clara, transparente. Isto só é possível porque a filosofia é o que, gente? Qual foi a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? A. Por quê? Porque a filosofia é responsável por uma postura crítica frente à realidade. A realidade, ok? A filosofia não é conhecida como a arte da retórica. Gente, essa alternativa aqui, ela estaria correta se no texto nós tivéssemos trazido aqui um pensamento de uns filósofos que a gente vai estudar ainda, que são conhecidos como sofistas. Não são sofistas das ondas, né? Sofistas. Sofos, quer dizer, sabedoria. Eram professores de retórica. O que é retórica, gente? Alguém pode dizer o que é retórica? São palavrinhas que você já vai colocar no seu dicionário, viu? Retórica significa a capacidade de persuadir, certo? Convencer o outro. Então, nem sempre a retórica tem compromisso com a verdade, certo? Você pode ter uma boa retórica, convencer as pessoas, porém o teu argumento está baseado em algumas premissas, alguns conceitos não verdadeiros, viu? E a filosofia não é de forma alguma senso comum. Podemos até analisar o que é senso comum. Vocês sabem o que é o senso comum? Senso comum que é? É quando a ideia é compartilhada como é que eu posso falar? De forma generalizada. Todo mundo concorda com a mesma pergunta, ninguém questiona de um jeito diferente. É o senso comum. As pessoas concordam sem questionar, não é assim? As pessoas simplesmente elas acreditam naquilo, tomam como verdade, porque tem muita gente acreditando, então eu acredito. Foi falado na internet, eu vi no site e tal, eu vi, enfim, às vezes é até uma mentira, mas as pessoas acreditam porque tem muita gente acreditando. Isso é senso comum, jamais vai ser filosofia. Filosofia, pelo contrário, é sair do senso comum para o senso crítico. Parabéns.